A paz do Senhor, família, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Então, meus irmãos, vou trazer mais um devocional, vim aqui trazer mais uma palavra, a qual Deus colocou no meu coração. Uma palavra rápida, apenas um versículo que eu quero compartilhar com vocês e oro para que edifique a vida de vocês da mesma maneira que edificou a minha. A palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. É um versículo autoexplicativo, porém eu vou falar um pouco sobre ele da maneira que podemos aplicar em nossas vidas. Diz assim a palavra de Deus, em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, meus irmãos, a própria palavra aqui está dizendo que a partir do momento que a gente começa a temer a Deus, quando a gente se entrega a Cristo, a gente entra num processo, começa um princípio de conhecimento, começamos a conhecer mais a Deus, conhecer as Escrituras, nos entregar mais verdadeiramente a palavra, e a partir desse momento a gente começa a discernir o que é certo, o que é errado, de acordo com princípios da palavra, e as mesmas atitudes que a gente tinha enquanto vagávamos por aí cegos com escamas nos nossos olhos, a gente passa a agir diferente, pois hoje a gente teme a Deus, teme a sua palavra. Porém, no decorrer do versículo, a palavra diz que os tolos, os insensatos, eles desprezam a sabedoria, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, qual é o foco? O que eu queria passar para vocês? É que, infelizmente, a própria palavra diz que dentro da igreja, no meio do próprio povo de Deus, vai existir o joio e o trigo, vai existir pessoas que vão ser fiéis à palavra, que vão se entregar verdadeiramente a Cristo, e vai existir pessoas que, infelizmente, vão viver uma vida de aparência, que não vão se entregar verdadeiramente, muitas vezes queimando até o filme, vamos ser assim dizer, dos cristãos fiéis. Então, meus irmãos, o nosso papel como proclamadores do Evangelho, proclamadores do Reino, o nosso papel como verdadeiros cristãos é continuar aconselhando, continuar exortando, continuar ensinando, instruindo de acordo com a palavra. Não devemos condenar ninguém, pois somente Deus conhece os corações, somente Deus sonda os nossos corações. 1 Samuel diz isso. Então a gente deve continuar pregando o Evangelho, pregando a palavra, que o resto é com Deus. Porém, vai existir pessoas nitidamente, explicitamente em nosso meio, as quais a gente vai pregar a palavra, vai mostrar que é muito melhor viver com Deus, que é através dos frutos da nossa vida que realmente estamos melhores do que elas, pois de acordo com as decisões que elas estão tomando, de acordo com a falta de sabedoria, a indisciplina delas, elas estão caminhando cada vez mais para a destruição, estão destruindo a sua vida física, estão destruindo a sua vida conjugal, relacional com as pessoas, estão destruindo a sua vida espiritual também, pois infelizmente, de acordo da maneira que estão vivendo, estão caminhando diretamente para o inferno. Porém, graças à misericórdia de Deus, graças à sua bondade, o seu amor, ele pode a qualquer momento dar um basta nisso e chamá-los novamente para a presença, porém a pessoa precisa entender que precisa lutar. Deus, ele vai fazer a parte dele sempre, ele quer fazer sempre a parte dele em nossa vida, porém a gente precisa fazer a nossa parte também. Eu sempre ilustro que Deus, ele sempre está lá de cima com a mão esticada, aberta, pronto para nos puxar, para nos transformar. Porém, a gente precisa dar o nosso passo de levantar a nossa mão também, segurar a mão dele e nos esforçar para chegar perto dele, para chegar mais próximo dele, para sermos transformados, pois realmente não é fácil esse processo de santificação. O pecado realmente é prazeroso, a nossa carne gosta de pecar, porém a gente precisa diariamente alimentar muito mais o nosso espírito do que a nossa carne. Aquele que a gente alimentar, aquilo que a gente alimentar mais, carne ou espírito, se a gente alimentar mais a carne vai nos dominar. Se a gente alimentar mais o espírito vai nos dominar, o Espírito Santo vai reinar em nossa vida. Então, como que a gente alimenta o espírito? Leitura da palavra, oração, jejum, comunhão com os irmãos, buscar a Deus, cultos, e é isso, louvores, pregações em casa, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa preencher a nossa mente
com a palavra de Deus, com a presença de Deus, pois somente assim a gente vai vencer o pecado, a gente vai vencer, vai derrotar, vai pisar na nossa carne. Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter esse discernimento, que a gente possa viver nesse processo de buscar cada vez mais sabedoria, cada vez mais conhecimento de Deus, e não viver como tolos, como os insensatos, que infelizmente estão se destruindo, ou percebendo ou não percebendo. E o nosso papel é continuar pregando o Evangelho, exortando, ensinando, instruindo eles para que Deus nos use e através de nossas vidas eles possam ser tocados e entender que o caminho que eles estão vivendo estão levando eles para a destruição. Amém, meus irmãos? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Mais uma vez eu peço que em nome de Jesus, da mesma maneira que tem edificado a minha vida, possa edificar a sua também. E é isso, meus irmãos. Falou!